Uma competição de poesia falada, com 3 rounds, 3 minutos para cada poeta, jurados escolhidos aleatoriamente no público e notas de 0 a 10. Isso é o slam, mas isso é só a parte técnica, porque ele é muito maior do que isso. A favela vai passando uma mensagem: Islã, Islã, Islã. Eu sou Martina, me amarro em mandar umas rimas, mas ainda sonho em ser a primeira universitária da minha família. Ando na contramão junto com vários favelados, resistindo e insistindo. Na moral, existimos através da arte. Dizem que o slam foi criado na década de 80, se eu não me engano, num bar lá nos Estados Unidos, em Chicago, para ser mais exato. Porque o dono ele tinha o objetivo de atrair mais clientes, assim, o bar ele não estava gerando um movimento tão grande, mas a palavra falada, né, essa tecnologia que é a palavra falada, ela é ancestral, ela já existe desde séculos, desde milênios. E o que ele fez foi só se apropriar disso e colocar uma dose de competição, e isso diz muito sobre o slam, né? A gente está ali numa disputa narrativa. Quem sempre esteve nesse destaque literário, quem sempre foram as pessoas legitimadas a falar. No espelho, tinha algo errado. Eu cresci desviando de bala com a mesma habilidade de desviar da bola no queimado. Esses eu chamo de revolucionários. Eu demorei a entender o jogo alerta-cor até eu descer pra pista e ver que se eu não tivesse a cor certa, levaria uma bolada. Alerta-cor. Qual cor? Branco. Morto, vivo, morta, viva. Eu sou do Morro da Caixa d'Água, que é aqui no tanque mesmo, lá no alto, lá em cima. Sou nascida e criada lá é uma favela que não é midiática, não sai notícia, não tem muita coisa. Então eu falo que eu nasci artista em um lugar onde eu não via arte. Eu achava que ler e escrever era tipo uma mágica. E aí eu era doida pra entrar pra escola. Quando eu entrei, cara, sentava lá na frente, não, tem que aprender a ler, escrever. E aí até que eu aprendi, não parei mais de escrever. Escrevi a musiquinha com 8 anos, escrevi minha primeira música. Até eu conhecer a poesia, que eu vi que era algo que eu não precisava cantar. Eu podia escrever e só declamar, recitar. Eu vi que o slam é poesia que fala de vivência, que fala sobre acontecimentos, sobre as suas dores. Então, na época, meu primo tinha sido assassinado pela polícia militar. Eu senti muito a dor da minha tia sofreu muito, então eu fiz uma poesia chamada A Dor Dela. Então essa poesia, eu participei do meu primeiro slam, que foi do Grito Filmes. Caraca, minha mente abriu um leque de possibilidades, vendo aquelas pessoas recitando sobre a vida dela, sobre as dores dela. E ali na roda tinham pessoas que hoje são grandes artistas e grandes amigos meus. Se eu não tivesse que ser forte, nem dependesse da sorte, se antes do diabo que me pintam por ser o que sou, ou da deusa que cultivo pelo mesmo motivo, eu fosse pessoa antes de mulata, se eu não tivesse que falar na lata, se eu não tivesse que gritar, ainda ia ter graça me ver sangrar? Eu já rimei o universo e nos meus versos ele não cabe. Aí me fala, como é que tá seu coração? Tá bem amado ou tá sendo ocupado por outro cuzão? Que se for manda vir desenrolar. Eu sou magrinho, favelado, as porradas é ruim de aturar, bobagem. O tempo passa, é viagem. E das porradas que eu levei na vida, a sua era massagem. Muito obrigado, mãe. Eu sempre escrevi poesia desde que eu era da escola municipal. Eu estudei numa escola municipal aqui próximo, né, no Grajaú, é um bairro aqui próximo de Vila Isabel. Só que eu escrevia sobre coisas aleatórias, sobre amor, sobre paz no mundo, sobre etc. E aí quando nasceu o W Black, já em 2017, já adulto, já no mestrado, que não sei o que, blá, eu já era muito mais consciente socialmente e comecei a me incomodar com algumas coisas. Documento, por favor! Aí ficou sem ação, quando eu mostrei a carteirinha do mestrado em educação. O sistema da pane, quando vem pra opressão e encontra preto e pobre que tem pós-graduação. E comecei a me influenciar na escrita por conta do rap, e juntou com a influência do samba também. E aí descobri um tal de ataque poético, que ia rolar na Central do Brasil, meados do ano de 2017. E fui. Aí fui, conheci vários artistas, etc. Conheci Sabrina Martina, conheci o 4O, conheci Sabrina Azevedo, conheci o Chau. Ataque! Poético! Ataque! Favelador! Abra seu coração! Que é proibido, eu digo, sem censura. Municípios sem dinheiro e roubo na prefeitura. Na escola sem verba é onde o menino estuda. Os hospitais estão doentes e eles ainda pregam a cura.
E em cada esquina, o militar aplica a própria ditadura. Sem ventilador na UP, ainda fala que o povo tá de frescura. Primeiro que eu aprendi muito sobre coletividade na cena de lá no Rio. Isso pra mim foi muito novidade, porque como uma pessoa que sempre foi muito tímida, isso me gerou muita segurança, sem se diminuir frente às pessoas por conta disso, porque era uma coisa que eu sempre fiz, né? De acordo com o que a gente vê na televisão, o que a gente vê no mundo, era melhor me aceitar como morena, parda, do que como mulher preta. E o slam não, o slam veio com MC Martina, com Carol da Alfarra, com Brenda Lima. Através do slam é ótimo porque você está ensinando a realidade, ó, essa é a realidade. Igual, tipo, você é uma mulher preta, o racismo tem, pra você enxergar o racismo, você tem que se enxergar como mulher preta. Tipo, uma mulher já chegou pra mim, vendo eu escrever e falou, até que você, pra quem você escreve muito bem. Pude passar isso para outras meninas. Tipo, de hoje, às vezes eu vou num evento que me anuncia, quando eu chego na frente tem várias minas pretas e a pessoa do evento fala, pô, essas minas pretas vieram te ver. Senta aqui ouvindo a aula, hoje tu vai ter que me ouvir. Esse teu flow de correria nunca pôs medo em mim. Se a competição de pulmão com meus maços e cada trago te estrago com o suspiro de um pulmão não respirado. Eu agradeço a Deus um dia, de Nadir e Sherline, que fizeram jus ao nome, um rap novo de mensagem. E os machos dessa cena, misógino moralista, que com os Nike fumeback perde o ideal de vista. Eu quero não cantar um dia essa mesma rivalidade, não ouvir quem tava lá e jogar um mestre na bobagem. Roda de conhecimento sem mais que dificuldade, onde treinados por ofensa é difícil fazer mensagem. Esse é um tipo de literatura que aproxima. Eu sempre fui uma pessoa que não gostava muito de literatura, na verdade eu detestava, porque o que me era ofertado era um tipo de literatura que não dizia absolutamente nada do que eu conhecia. Então quando eu conheço o slam, eu percebo que, cara, pô, se isso é literatura, eu tenho muita coisa para dizer também. Participar desse movimento cultural me fez criar um universo onde eu não precisasse ser uma pessoa tímida. E nisso eu pude entender que a timidez ela é uma ferramenta de silenciamento. E é interessante a gente pensar nessa disputa de narrativa, porque o que é ser um intelectual? Precisa ter um diploma numa universidade, que já é um ambiente super elitista? Acho que o maior empoderamento é você entender que você é um intelectual, que você é digno de atenção, que você é digno de credibilidade. E nisso a gente pode se enxergar como escritores, como autores. Então você imagina um garoto de 20 anos, preto, de favela, lançando na própria favela seu primeiro livro. Depois disso, me ver numa festa literária internacional que é a Flip, do lado de Elisa Lucinda. Participar de um programa de TV tradicional que foi o Manos e Minas, do lado do Péricles. Você é fera, mano. Ver meu trabalho sendo questão de prova dentro de universidade, isso pra mim não tem preço. O GB, mano, GB Monte, ó, ele fala muito de contrabando literário, né? De tráfico literário. E basicamente foi isso que aconteceu. A gente na escola, nessa época eu estava muito revoltado com a escola, com o fato da gente não estudar a nossa própria história. E eu precisava de vias externas, mano. O João me encaminhou, me levou para onde eu precisava. Meu primeiro contato com a arte começou dentro de casa. A minha mãe é cantora, a minha família é muito envolvida com samba. E aí eu me envolvi com a arte primeiramente através da música, depois eu fui pro teatro. E na frente do lugar que eu fazia teatro, na CUFA, tinha uma roda de poesia de slam. Queria fazer uma parada igual, acho que eu tenho capacidade para escrever dessa forma. E aí eu comecei a escrever sobre isso, mano. E a primeira vez que eu recitei, na frente da CUFA, a Josi de Paula, que é uma grande poeta também, amiga minha, falou de um processo que estava rolando na Festa Literária das Periferias, e foi ali que meu mundo se abriu, mano. A gente, teve contato com grandes poetas como Gog, Mel Duarte, Roberto Estrela d'Alva, grandes expoentes da poesia falada no Brasil. Isso tem que chegar cedo nas nossas crianças, na juventude preta, para que elas cheguem em espaços como esse aqui, por exemplo, a UERJ, e nos outros âmbitos da nossa vida, para que a gente chegue preparado para lidar com os problemas que a gente vai vir encontrar, com os problemas raciais, com os problemas de classe. Hoje eu atuo na escola pública, né? Como professor de ciências, as pessoas acham que isso não impossibilita, quando a gente é de outras áreas, sem ser as humanas, as pessoas acham que impossibilita a gente de trabalhar com cultura e arte na escola. Isso é um mito. 2 alunos pretos, que têm o mesmo nome, inclusive Miguel, os dois Miguéis, eles me mandaram uma mensagem falando que queriam fazer um trabalho com hip hop na escola. Então, assim, de alguma maneira,
impactou para eles, né? Porque começaram a entender que aquele lugar de fazer slam, de fazer cultura na escola, é um lugar de formação, de produção de autoestima, tanto é que agora eles querem reverberar isso para novos alunos. Então, interpretação, 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 interpretação. Imagina uma imaginação sem imagem, fica pela margem, sem identidade, com receio de ir, sem medo. Mas a irresponsabilidade fala em línguas estranhas. Não julgue minha pele branca. Temos todos alma negra. Engraçado que essa alma negra não apanha. Nada anula o nosso nome nisso, e se nós construímos o espelho. Através dele, quero ser visto. Em qualquer campo de visão, quero interpretação. Interpreta em ação, então impreta. Impreta! Impreta. Cada vez mais, todos os espaços. Porque agora eu continuo o nosso legado. Se você não entendeu o meu texto, é que tá te faltando interpretação. Mas eu não vou deixar mais claro. A partir do momento que eu conheci o slam, eu conheci um outro lado meu, e foi quando eu me conheci poeta. Eu me reconheci de muitas formas, ouvi poesia dentro da favela de uma forma tão forte, cara, era incrível. Eu falo também muito que foi no slam que eu aprendi a torcer. Quando eu fui pro slam, eu senti aquela vibração da galera, sabe? Tipo assim, era muito foda, cara. Quando você tá ali e você consegue se conectar, não precisa nem ser com todo mundo, mas quando você consegue se conectar a uma poesia, cara, é um boom na cabeça, é uma explosão, assim, muito grande, é muito aprendizado mesmo. É que 2 anos em uma cela me mostraram que eu me tornei tudo aquilo que disseram que eu sempre seria. Algo que eu não consigo expor pra vocês, por mais que eu tente. E Shell, o canto dos pássaros engaiolados realmente é sufocante. Mano, acho que eu tô criando um termo aqui agora, acho que é a poesia psiquiatra, tá ligado? É isso. Tem coisas que tu não consegue falar pra ninguém, mano. E é isso, a escrita te ajuda nisso. Acho que é aquela conversa de você consigo mesmo, tá ligado? Por necessidade, eu resolvi virar poeta de vagão, tá ligado? Foi uma forma que eu vi de levantar uma grana, que era algo que eu precisava muito na época. Tentei de todas as formas me manter artista, não tava dando certo. E aí eu fiz meu corre. E aí dali eu comecei a conhecer a galera da cena de slam. Que aí eu já conheci o slam já, tipo, por uma galera que já é uma narrativa que eu me identificava mais, já de favela, já da Baixada Fluminense, da Alfarra, tipo. O mais importante é dizer que exatamente nada que eu venha dizer que eu fiz foi sozinho. Tem uma coisa que eu falo que a coisa mais importante que eu aprendi foi a importância de aprender. Que aí foi nesse momento que eu comecei a dar valor para as paradas que eu aprendia, para cada ensinamento, tá ligado? E aí isso me faz entender que não só dentro de um espaço acadêmico eu vou conseguir aprender as coisas. Aí em novembro de 2017 nasce Slam Vila Isabel com essa tentativa de trazer alguma coisa do ponto de vista poético, cultural, educacional para Vila Isabel, para o Morro dos Macacos, que era a minha tentativa de começar alguma contribuição no território com aquilo que eu vinha fazendo, tanto do ponto de vista educacional quanto do ponto de vista cultural e artístico. Também vamos fazer alguma coisa aqui para fomentar a cultura aqui na Zona Oeste? Então vamos fazer um slam. Qual é o nome? Nós da Rua. Qual é o grito? Desatando nordamente, representando a cultura. E Nós da Rua! E aí a gente decidiu fazer a primeira edição aqui no bairro Tanque, perto do BRT. Tem uma história que é muito boa, que o nosso amigo Shaw Enigma, ele ganhou uma edição do Slam Resistência, que é em São Paulo. A edição foi aqui, ele ganhou. Como a gente vai para São Paulo, vamos alugar a van, era 2.000, cadê o dinheiro? Não tem. A gente foi para o transporte público, para a rua, recitar, passar o chapéu. A gente fez 2.000 em uma semana, alugamos a van e fomos para São Paulo, bate e volta. E o céu azul escureceu, a ordem e progresso desapareceu, quando o sonho da criança faleceu, os menor amadureceu, ou melhor, endureceu, e o ódio só cresceu, ainda preservo o amor nobre no coração de um plebeu, eis aqui o filho teu, és mãe gentil, filho abortado do sistema, abordado pela civil e você nem viu. A partir do momento que a gente escreve a nossa própria história e a gente deixa de ser somente objetos para passar a ser protagonista, isso muda tudo. Na verdade, a gente deixa de ser usado a partir do momento que a gente escreve a nossa própria história, porque a gente chega e fala, ninguém vai mais escrever a história no nosso lugar. A gente vai escrever a nossa própria história. Doa quem doer. Essa nação te nega
A academia te cega. A Europa te deve. E tua família, mano? Hã? A tua família, me responde. Foi destruída em busca de capital. Você pensa nos parentes que enlouqueceram, se perderam nas drogas ou caminham na beira do precipício em busca de uma vida ocidental? Acompanha, só acompanha. Se para uma família preta sobra afeto, falta grana. E se sobra grana? Falta afeto, e preto sem afeto é projeto. Há mais de 500 anos, mano. Preto sem afeto é projeto há mais de 500 anos. Repito, preto sem afeto é projeto há mais de 500 anos. Valeu?